Amém, queridos? Então, falei para o Eduardo, hoje estou com toda a pilha, né? Estive com os netinhos no litoral, foi uma bênção. Gente, para quem não tem neto, eu recomendo que tenha. Porque não tem coisa melhor do que você estar lá no teu aposento, ele chegar e chacoalhar assim e dizer, vovô, é para você ir tomar café. Foi muito especial. O mar é gostoso, o sol é maravilhoso, tudo é bom, mas os netos e a filha, até o genro, né? Foi agradável. Mas os netos são preciosos, são demais. Então eu quero repartir uma palavra para animar o teu coração. Quantos querem receber? Uma palavra especial para você sentir-se desafiado para esse ano, como já foi colocado aqui, para você entender que o Senhor sempre tem coisas novas para nós. Então, eu vou trazer um trecho assim, bem extenso, vou ser assim bem prolixo, tudo falando palavras difíceis, né? Vou surfar, já que eu vim da praia, surfar nas ondas do Evangelho com 3 versículos. Opa, daí diz o Eduardo, então vai terminar cedo hoje, pastor? Eu falei para ele, não depende de mim, depende do Espírito Santo. Não posso jogar a culpa no Espírito Santo, eu tenho que ter controle. Então, capítulo 5, versículos 36 a 38, diz assim, também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Amém, queridos? Quantos querem vinho novo nesses dias? Quantos querem roupas novas? Então, dê a tua pro bazar, né, pastora Nair? Se livre das tuas, porque tem coisas novas chegando. Diga, tem coisas novas chegando. Diga, na minha casa, e na minha vida, e nessa igreja. Amém, queridos? Dê um aplauso, Senhor, porque isso é promessa de Deus. Como diz o Flavinho, quando se aplaude eu tomo água. Mas não é bem assim. No último último tempo que nós tivemos com os líderes e obreiros, o ano passado, em novembro, alguns dias atrás, nós abordamos sobre esse tema da palavra de Deus, até trazendo sobre eles esse alento. E aqui, queridos, embora especificamente de forma teológica, Jesus estava aqui repreendendo os fariseus e os religiosos tradicionais, aqueles que se achavam conhecedores da lei. Então ele fala sobre a vestimenta velha e querer pôr um remendo em quem tem a visão velha, ou querer desejar a manifestação do vinho novo que traz alegria em odres velhos, é só para jogar como se fosse jogar a conversa fora. É como se aplicar recurso em lugar onde não se tem prosperidade. Mas também ele nos chama a atenção nesse texto para a nossa vida cotidiana, da forma como nós utilizamos, da forma como nós levamos a vida, em todos os aspectos. As coisas que nós reputamos por velhas, mas nos agarramos a elas. As coisas que nós devíamos nos livrar para que achasse um espaço para que o novo chegue e a graça de Deus se derrame, e às vezes nós não
liberamos. Então, eu quero dizer discorrer para a sua vida e para a minha vida, sobre esses dois aspectos que fala das roupas velhas e das vasilhas velhas. Porque esse é o tempo que o Senhor está apontando para nós, repreendendo os fariseus. Mas tem situações farisaicas, às vezes, nas nossas vidas. Ele está repreendendo os religiosos, os tradicionalistas, mas às vezes existem coisas do tradicionalismo e da religiosidade em nós que também precisa de umas reprimendas do Senhor. Por quê? Porque Ele quer trazer sobre nós, Ele quer trazer um alento, diga um alento, diga uma motivação, diga um ânimo novo. Quantos querem isso para suas vidas? Então, amados, quando o Senhor fala que Ele está ali repreendendo os discípulos, e Ele também quer repreender a nossa visão, é para que nós demos espaço para um tempo novo, para um alento novo sobre as nossas vidas, e para um ânimo novo. Ninguém traz um desafio, ninguém coloca uma carga, ninguém dá uma ocupação para uma pessoa entregue a si mesma, uma pessoa desanimada. E às vezes nós queremos entrar para um ano que temos algumas expectativas, mas aí o Senhor vai olhar para o nosso coração, para os nossos corações, vai pesar as nossas motivações e ver se realmente nós temos capacidade para receber o que desejamos. Porque às vezes desejamos, mas a nossa capacidade não está preparada para isso. Então hoje é um dia que o Senhor deseja te preparar. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor quer preparar você, abençoado, nessa noite. Então, queridos, escute bem. Nós precisamos estar atentos para esses dois aspectos. Eu vou discorrer nesses 3 versículos sobre esses dois aspectos. Primeiro, nós precisamos deixar de forma definitiva a velha roupagem de 2025. Porque se eu ficar apegado à roupagem de 2025, eu vou lembrar de situações que eu fracassei, que eu não consegui, que eu não tive êxito, que eu não cheguei onde queria. Mas também eu posso começar a me alegrar por demais pelas coisas que eu consegui em 2025 e esquecer que o Senhor tem novo para mim em 2026. Quantos creem que o Senhor tem novo para nós em 2026? Então essa velha roupagem, ela foi útil no ano 2025, com certeza. Ela foi extremamente útil. Porém, queridos, com o uso, com a intensidade do uso, acontece o desgaste. E aí, quando nós queremos nos agarrar naquilo que está desgastado, nós vamos ser vistos como pessoas que se contentam com coisas velhas, quando o Senhor tem coisas novas para nós. Então nós não devemos querer nos apegar ou querer reutilizar aquilo que já passou. Se eu continuar agarrado como um saudosista nas coisas que aconteceram, eu não vou estar disposto para conquistar aquilo que tem pela frente. Eu não vou encontrar forças. E aí, no que eu estou me referindo? Em todas as áreas. Quando eu olho para o meu casamento, que eu sou uma pessoa muito especial para a esposa, eu tenho que crer que ela também vai ser assim para mim nesse ano. Quantos estão entendendo isso? Amém? Que bom, você que levantou tem um problema igual ao meu. Então você deve olhar para a tua situação e aquilo que você entendeu que foi maravilhoso, coloque, acrescente algo a mais nisso. Quando você olha para a situação dos teus filhos, como nós orávamos há pouco, e você percebe que às vezes não tem o engajamento dos filhos no aspecto da caminhada com o Senhor, mas creia que o Senhor tem novo para derramar sobre a sua casa. Creia que tem pessoas diferentes de pessoas. Todos nós somos diferentes umas das outras. Tem um filho
que se apega rápido da forma como o pai e a mãe se apegam. E tem outro que, quem sabe, é um pouco mais lento. E nós temos que ter uma certa paciência nesse sentido, crendo que o Senhor continua operando. Então isso tem a ver com uma visão de uma veste nova. Ana, quando ela ia visitar Samuel, ela entregou Samuel quando criança, quando desmamou no templo. Mas a Bíblia diz que de ano em ano ela ia visitá-lo. Por quê? Ela ia levar uma roupa nova para ele. Porque ela cria que ele estava crescendo. Quantos irão crescer nesse ano? Se você vai crescer, você precisa de roupa nova. Amém, queridos? Quando eu desejo que o meu coração se expanda nas mãos do Senhor, o Senhor está dizendo para mim: ei, se prepare, filho, eu vou trazer roupas novas para você. E essa roupagem nova chama-se 2026. A roupagem velha, 2025, fica para trás. Então, quando eu me projeto dessa forma, eu estou dizendo: Senhor, o que passou, passou. Diga comigo, diga: Senhor, o que passou, passou. Sabe como isso tem a ver? Qual é a linguagem do passou, passou? É como a linguagem da cura da alma. Se eu olhar para as atitudes dos meus pais e me projetar segundo as falhas deles, eu vou ser uma pessoa eternamente doente. Mas quando eu percebo que o Senhor tem novas coisas para mim, que eu não devo ficar preso às dificuldades que eles tiveram de alma, então eu me projeto para o novo de Deus. Então, quando você olha para trás e percebe que houveram dificuldades, às vezes de timidez, às vezes de indisposição, às vezes doença física, ou de incompreensões, de agressões verbais ou até literais, e você fica preso nisso, a tua alma fica doente. Mas quando você olha para o Senhor, que tem coisas novas para você, você se projeta para a cura da sua alma. Amém, queridos? Escuta, Romanos 12, eu não passei lá para ele, mas Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para eu saber a respeito das coisas boas e agradáveis do meu Deus, eu preciso caminhar para uma transformação da minha mente. A minha mente tem que se projetar na mente do Senhor, ou seja, levar cativa aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Quantos compreendem isso? Digo amém. Então, o que passou, passou. Lembrando também, queridos, que o próprio Jesus, diga o meu Jesus, o próprio Jesus espera e anseia para que nós desejemos vestes novas. Ele é a pessoa mais interessada em olhar para o Walter e dizer: Walter, anseia, deseja, porque eu tenho roupas novas para você. Olhar para a Lu e dizer: Lu, tem um tempo novo na sua casa. Tem o sol para brilhar, o sol da justiça para brilhar. Quando você sente a falta de alguma coisa lá, Jesus é a completude para a sua casa. E assim na vida do Wilson, assim na vida do Aliel, assim na vida do Piazão chamado Silvio, na vida de cada um de nós. Amém? Do Piazão chamado Serginho. Olhe para cada um de vocês, queridos, e enxerguem jovens cheios de vida. Ah, mas pastor, eu tenho 92 anos. O teu corpo tem 92 anos, mas a tua alma é viva e vai viver para sempre na eternidade com o Senhor. Então se projete segundo a sua alma, segundo a visão que o Senhor tem para a sua vida. Então, se nós caminharmos na certeza que nós somos conduzidos por Jesus, essa vestimenta nova, ela vai ser utilizada constantemente. Qual a vestimenta? A vestimenta do ano que nós estamos adentrando. Essa vestimenta vai ser utilizada sempre. Deixa eu dizer para você, ela vai ser esticada. Por vezes ela vai ser esticada.
mas a certeza é que ela não vai se arrebentar e também não vai se estragar. Por quê? Porque há o cuidado do Senhor. Ei, o lugar onde a lavanderia, onde você é levado, ou você é levada, tem os produtos, os ingredientes apropriados para que você tenha longevidade, para que você seja esticada, você seja esticado e não estrague. Você não precisa de remendos. Amém, queridos? Tua roupagem sempre será nova. Por quê? O Senhor disse para os fariseus: ei, você é uma roupa velha. A tua visão é de uma roupa velha. E você quer a manifestação do novo sobre a sua vida. Quando o novo se projetar em você, vai se desmanchar, só vai ficar o pedaço do remendo. Porém, se nós temos a visão do novo, a roupagem nova do Senhor, todas as dificuldades podem vir contra nós. Por quê? Porque não haverão avarias em nós, então nós não vamos precisar de remendos, amém, queridos? Quem precisa de remendo é quem está em dificuldade. Pessoas que estão passando por situações extremamente difíceis, elas precisam de um remendo. Mas se eu enfrento as circunstâncias contrárias e eu estou com a roupagem alva do Senhor, eu só preciso confiar naquele que me guarda. Naquele que guarda a minha casa, aquele que guarda o meu hoje, aquele que guarda o meu amanhã. O segundo aspecto fala do vinho novo. Diga vinho novo. O vinho novo que nós pretendemos receber. O vinho novo que nós desejamos que se derrame sobre as nossas vidas. Quantos querem vinho novo sobre as suas vidas? Vinho novo, queridos, fala de alegria. Mas também vinho novo fala de desafio. Porque o vinho novo ele precisa passar por um processo, o chamado processo da maturação. E aí o vinho novo ele vai trabalhar no odre, que tem a ver com cada um de nós. Então você recebe o vinho novo. Esse vinho, na medida que ele vai sendo maturado, ele vai exercendo uma pressão interna em nós. E aí eu e você precisamos dessa flexibilidade. Nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor, precisamos ser expandidos. Nós precisamos não oferecer resistência. Quantos entendem isso? Porque quando eu me entrego nas mãos do Senhor, então, na medida que o Senhor vai trabalhando dentro de mim, eu preciso ir crescendo. Porque tem muitas pessoas arrebentadas hoje? Porque pediram o vinho novo. Clamaram pela manifestação do Senhor. O Espírito Santo, de forma bondosa, se derramou sobre essa pessoa. Mas ele estagnou, parou, resistiu, enrijeceu, endureceu. E aí passou a sofrer dores, porque o Espírito quer se mover ali, o Espírito constrange, o Espírito quer dar direção, o Espírito, de certa forma, pressiona. E se eu não me deixar levar pelo Espírito Santo de Deus, eu começo a ter uma visão crítica, começo a enxergar as coisas de formas erradas. O verde para mim já não é mais verde. Eu levanto pela manhã, a alegria que deveria ser no descortinar de um dia novo, eu me vejo com uma carga sobre os meus ombros, olho para os filhos e tem tudo ainda para cuidar, a manutenção da casa e as contas que estão por chegar. Eu não consigo vencer, mas os boletos vencem seguidamente e me derrubam. Então a gente começa a olhar nessa perspectiva.
Por quê? Porque começou a lutar com sua própria força. E o que o Senhor deseja para nós nesse ano? Ele deseja derramar vinho novo em abundância sobre o seu povo. Porque na medida que vem o óleo, na medida que vem o vinho, tem a ver com a manifestação e a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se derrama em nós, eu quero mais dele. Eu quero crescer mais. E o crescer tem a ver com o estar preparado para ouvir as nuances dos céus. Eu estar preparado para mergulhar nas Escrituras e deixar Deus falar comigo. Eu dormir durante a noite e desejar que o Espírito Santo ministre no meu sono. Um dia desses eu falei para a Helenice que levantei, aliás, quando nós estávamos voltando, dia 31, subindo do litoral a Curitiba, pousamos em Curitiba, e aí eu falei para ela que eu acordei com um sonho que estava ministrando, que estava acontecendo, uma série de coisas assim, no meio de um povo, e com uma adoração, um hino bem antigo, que vinha bem forte ao meu coração. E aí, durante a viagem, eu vinha cantando, vinha assobiando esse hino. Por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele deseja se manifestar em nós e através de nós. É um hino que diz assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Aí ele vai falando: os doentes e enfermos são curados, os cativos e oprimidos livres são. Viu como eu sei cantar também? Aleluia. Bem mal, mas sei. Mas assim, aí vinha aquele... Por quê? Porque eu estava num momento de orar pelo povo e curas estavam acontecendo. E essa canção, esse hino, ele veio bem forte ao meu coração. Quem sabe num culto desses a gente possa trazer essa adoração e clamar pela manifestação da presença do Senhor, e muitos haverão de ser curados. Você crê nisso? Então isso é promessa que o Senhor tem para nós. Então o Senhor quer nos esticar. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor quer esticar você esse ano. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos aceitar o desafio de sermos esticados. Aceitar o desafio de sermos esticados. Como? Como odres. Como? Como roupas novas. Uma roupa velha, você até no vestir, se você fizer assim, apertar, ela rasga nas costas. Se você der um pulo, ela rasga também. Mas uma veste nova, ela não rasga, você pode esticar, que ela não se compromete. Odres novos são iguais. Você enche a pessoa de palavra, você enche a pessoa de profecia, você enche ela de direção, você enche ela de aconselhamento, você enche ela de desafio. Sabe o que ela diz? Quero mais. Manda mais. Ei, vai lá em casa trazer mais. Mas o odre velho, ele começa a estufar. Quantos conhecem baiacu? Você conhece, né? É um peixe que ele está normalzinho assim, mas começa a mexer com ele, ele começa a estufar. Igual sapo. O odre, queridos, é assim. É tipo um baiacu. É tipo um sapo. Então, se ele não estiver contente, ele começa a inflar, mas a inflar para explodir. E ao contrário, o odre que deseja do Senhor. Quantos aqui querem ser odres nas mãos de Deus? O odre nas mãos de Deus. Ainda que você se ache um pouco envelhecido, enrijecido, deixa eu dizer para você, o Senhor pega você e leva você nas águas dele. E coloca você, deixa você nas águas
por um período. Saindo dali, o Senhor passa óleo. O Senhor, eu estou dizendo, quem cuida de você. Passa óleo em você, mas é a direção de Deus. E aí esse odre, ele começa a ficar preparado para receber do novo de Deus. Então, se você se acha um pouco enrijecido, um pouco velho, deixa eu dizer para você, Deus quer levar você às águas. Deus quer untar você, muito mais do que ungir, Deus quer untar você, para você se tornar essa pessoa flexível para receber da parte do Senhor. Então, amados, o Senhor, Ele quer que eu e você nos coloquemos nas mãos dEle. Por quê? Porque há uma exigência da parte do Senhor para cada um de nós, que eu e você tenha um desejo. Esse desejo é de ser colocado nas mãos dEle. Volto a dizer, às vezes nós estamos assim, tão incrédulos, tão reticentes, tão duros, que achamos que, eu vou na igreja, mas eu vou ouvir aquela palavra, o pastor está animado. Alguns dizem amém, glória a Deus, eu amo, no meio dos louvores, quando eu escuto uns gritos aqui, acolá, gritos no bom sentido, uma adoração do glória a Deus, aleluia. E às vezes nós estamos assim que não conseguimos abrir a boca, mas alguns estão se manifestando. Ei, o Senhor olha para você e tem uma palavra especial para a sua vida. Você não vai se quebrar nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Há conserto nas mãos de Deus para a sua vida. Diga para a minha vida, diga há conserto nas mãos do Senhor. Diga porque eu desejo ser uma pessoa amplamente flexível para ser esticada nas mãos do meu Deus. Diga para receber o novo que o Senhor tem preparado para a minha vida nesse tempo. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, então não resista quando o Senhor te pegar. Porque a pressão virá. Sabe, amados, deixa eu caminhar aqui, e ele tinha razão. Não vou demorar muito para encerrar. Às vezes, nós estamos pedindo para nós navegarmos só em águas mansas. Mas de repente, o Senhor permite alguns maremotos. O Senhor permite algumas circunstâncias contrárias, para perceber se nós vamos confiar nele, que ele ainda tem vinho novo, que tem vestes novas para trazer sobre as nossas vidas, ou vamos espernear, ou vamos retroceder, ou vamos abandonar o barco. Muitas circunstâncias, escute isso, serão como pressões do vinho sendo derramado sobre a sua vida. Então o desafio para mim e para você é crer que o Senhor vai nos levar num lugar de segurança. Mas eu preciso estar nas mãos dele. Por quê, queridos? Quando eu venho para a igreja, sim, o Senhor diz que em Apocalipse que ele enxugará toda lágrima, que não haverá choro, que não haverá pranto. É verdade, há uma palavra de cura e restauração. Mas a verdade é que não é sobre isso. É sobre o meu amor por Ele. É sobre minha paixão por Ele. Então hoje, né, eles sempre são, mas hoje de uma forma especial, as canções, os louvores, foram muitos apropriados para o culto de hoje. Um louvor de um desejo, é um louvor que fala mais de uma oração do que um louvor entregue. Aliás, uma oração é um louvor entregue. Mas fala mais de uma letra, de uma música. Fala de uma canção. Quando eu estou adorando o Senhor, com essa entrega, eu estou entregando um incenso na sua presença. Eu estou derramando bálsamo aos seus pés. Quantos compreendem isso? Então, o que o Senhor quer para nós nesses dias, especialmente
nesse ano que nós vamos entrar, o que, aliás, o Senhor colocou nas nossas mãos um programa. Aliás, antes desse programa, o Senhor trouxe para nós o JUAD, para nós cuidarmos das crianças dessa igreja, para nós cuidarmos das crianças que se achegarem a nós. Mas o Senhor também colocou nas nossas mãos o programa chamado Alcance a Vida. Alcance a Vida, esse programa é como um vinho novo, é tal qual um vinho novo, colocado à nossa disposição. A questão é, o que eu vou fazer com o vinho que está chegando? Eu vou me alegrar? Eu vou me utilizar? Eu vou beber dele? Eu vou liberar ele para os outros? Eu vou repartir ele com os outros? Ou vou simplesmente me tornar indiferente? Então esse vinho novo, esse programa Alcance a Vida, ele vem com um propósito de ativar as células. O que é ativar as células? É trazer um ânimo novo, é trazer um desafio novo, um alento novo nas células, para que possam se permitir essa expansão. Mas também é um desafio no nível pessoal, no nível individual, para que eu e você se torne usado no reino de Deus, ou útil no reino de Deus. Melhor a palavra útil do que usado. Porque muitas pessoas se sentem usadas e não úteis. E nós temos que ser úteis e amplamente usados. Então, quando eu me alegro com a disposição de um vinho novo sendo trazido sobre a célula, que traz essa atmosfera de um ambiente profético e de uma direção de Deus na célula, e que traz esse desafio para mim, para que eu possa repartir com os outros, isso é um odre à disposição do reino de Deus. Isso é uma veste nova que deseja, que quer ser esticada. Quantos querem ser esticados? Que quer ser esticada. Então eu e você somos preparados para receber esse desafio. Quando começarmos as células esse ano, e eu espero que dê tudo certo, já se encontra na cidade os livretos que contêm o Novo Testamento e Salmos, junto com algumas direções para ser usado nas células e individualmente fora. Mas eles tentaram vir aqui, a igreja estava de férias nesses dias, durante a semana, a Delir não estava aí, mas essa semana eles vão tentar trazer 2.000 exemplares. Diga, é pouco para nós. Eu não vi muita força em você. Diga, é pouco para mim. Sabe quem é você? Você é a multiplicação de 12 pessoas que foram desafiadas quando o nosso Senhor pisou nessa terra. Ele disse para os seus discípulos, e que aliás essa palavra já tinha sido liberada lá para Abraão. Ei, Abraão, creia numa imensidão de gente no reino. Creia de tal forma que se você conseguir contar as estrelas do céu, você saberá o número dessas pessoas. Quando o Senhor esteve com os discípulos, o Senhor disse, ide, pregai em todas as nações, fazei discípulos, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-as. Sabe para quem Jesus estava olhando? Para mim e para você. Amém, queridos? Então hoje tem um desafio para mais do que 12 pessoas, mas 100 e poucas pessoas, o Senhor dizendo, ei, tem uma multidão para ser alcançada.
Quantos topam esse desafio? Digam amém bem forte. Por fim, é chegado o momento, como igreja, queridos, assim também de forma individual, de nós nos apropriarmos das vestimentas que não precisam remendos. Nos apropriarmos das vestimentas que não precisam remendos. Como que eu faço isso, pastor? Me mobilizando em fé. Qual área da sua vida que hoje você ainda enxerga como uma roupa velha e que precisa de ajustes, e esses ajustes chamam-se remendos? Hoje o desafio para mim e para você é dizer: eu creio no meu Pai, que não deseja que eu volte atrás e me utilize dessa roupa velha que vai precisar de remendos. Que eu olhe para o meu Pai e creia que Ele tem vestimenta nova sobre a minha vida. Então hoje é um dia de nós nos apropriarmos dessa vestimenta nova que não carece de remendo. Mas também hoje é um dia de nós nos portarmos como odres novos. Odres que foram reconstituídos, renovados, restaurados, preparados pela água e pelo óleo do Senhor. Para quê, queridos? Para que nós estejamos sempre prontos para receber o novo de Deus, o vinho de Deus, o novo de Deus e o vinho de Deus. Eu vou orar hoje. Eu, a pastora Helenice, pastora Nair, vamos orar, e alguns líderes que estão aqui que podem nos ajudar. Nós desejamos de ungir a tua mão, para que você saia daqui, não como que esse ato profético vai mudar a sua vida, esse toque vai mudar a sua vida, mas a tua fé, a tua disposição vai mudar a sua vida. Porque Jesus deseja que você tenha vestes novas. Jesus deseja que você receba o vinho novo do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos entrar numa nova estação. Nós vamos entrar num novo tempo. Como eu vou falar do alcance à vida se eu sou um odre velho? Como que eu vou falar da manifestação de Deus na casa próxima da minha, do meu vizinho? Como que eu vou falar para alguém que faz academia comigo, alguém que trabalha comigo, se eu ainda sou uma roupa velha? Uma roupa velha, no pior das hipóteses, quando você vai usar, ela cheira naftalina. E não o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo está estabelecido sobre roupagem nova. Amém, amados? A manifestação do Senhor, o derramar do óleo, o derramar do vinho, se faz em odres novos. Então eu tenho que ter essa visão. Aqui tem bem um pouco de óleo, bem pouquinho. A pastora Nair vem aqui, ela unge todo mundo, mas o Senhor vai multiplicar esse óleo. Tem mais óleo, Lê? Ela vai buscar. Quero que você fique em pé, mas eu quero desafiar você também. Eu vou fazer uma oração agora e pedir ao Pai, primeiro, escute, primeiro, que o óleo do Espírito Santo se derrame sobre a sua vida. Para que você creia que antes de você vir aqui à frente, antes de você sair do seu lugar, antes de você desejar receber o toque no âmbito natural, você já tenha recebido no espiritual aquilo que o Senhor está derramando nessa noite. Amém, queridos? Essa noite é uma noite profética, uma noite marcante na vida da FUV, mas é também na sua vida. Ei, eu ainda não estou bem? Se você quiser, você pode pegar no meu carro, tem um vidrinho lá. Pastor tem que estar sempre, aliás, acho que tem, porque não, mas deve ter. Nós viajamos e eu acabei desocupando algumas coisas, mas deve ter. Aqui é tudo ao vivo e a cores, vai acontecendo assim, queridos. Glória a Deus. Enquanto ela procura lá,
Feche os seus olhos, estenda suas mãos para frente. Creia, estenda suas mãos para frente como quem crê. Ei, feche os seus olhos e diga: Senhor, tem áreas da minha vida que eu caminhei durante o ano passado, lutei, eu sofri, eu padeci, porque eram roupas velhas. Alguns sentimentos no meu coração que me fizeram retroceder algumas vezes. Alguns recados na minha alma que intentaram fazer com que eu desistisse. Mas essa noite, diga ao Senhor, diga: eu rompo com essas situações. No abrir das minhas mãos, eu declaro, eu recebo o óleo do Senhor, eu recebo o conserto do Senhor na minha vida, para que venha uma capacitação nova para esse ano, venha uma capacitação nova para minha casa, para os meus negócios, para minha família, para o meu trabalho, para todas as áreas, para os meus filhos, para o meu casamento. Venha uma manifestação gloriosa sobre a minha vida. Também se coloque na disposição do Senhor, como alguém que durante alguns períodos houve resistência no teu coração, e quem sabe você se tornou inflexível, e se o vinho do Senhor se derramasse sobre você, o vinho ia entornar, como diz a palavra, o odre ia arrebentar, e quem sabe durante esse ano você sofreu várias avarias, porque ainda não compreendia o que o Senhor desejava para a sua vida, mas hoje o Senhor quer te visitar, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer fazer de você um odre novo, uma vestimenta nova, um odre novo, para que o novo do Senhor se derrame amplamente sobre a sua vida. Pai, eu oro para que essas mãos estendidas recebam, meu Deus, com esses céus abertos sobre esse lugar, recebam da parte do Senhor uma capacitação nova, recebam da parte do Senhor uma visão vitoriosa, meu Deus, em todas as áreas, em todos os níveis. Aqueles, papai, que sofreram, que lutaram na área financeira durante o ano que passou, quero declarar no nome de Jesus que é chegado um tempo novo na vida do teu povo. Pai, a prosperidade os alcançará no nome de Jesus. Pai, eu também profetizo, meu Deus, Pai, que vestes alvas venha sobre o teu povo, meu Deus. Pai, toda a veste que continha alguma mancha, alguma nódoa, Senhor, toda veste, Pai, que não suportava um remendo novo, Pai, eu declaro no nome de Jesus que já são chegadas vestes novas sobre a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para vir à frente. Nós vamos ungir as suas mãos, vamos orar rapidamente sobre você, e você vai crer que esse é um tempo novo sobre a sua vida. Os líderes que puderem nos ajudar, nós vamos colocar sobre as mãos profeticamente, declarando que é chegado um tempo novo, declarando que é chegado um tempo novo.